Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos iniciar um dimensionamento de uma coluna de extração líquido-líquido. Nessa primeira parte nós vamos determinar o número de estágios teóricos através do método de McCabe-Thiele. A gente vai chegar nessa figura aqui e na próxima aula, através dessa informação, eu vou mostrar como é que a gente calcula a altura da coluna e o diâmetro. Então aqui, o sistema que a gente vai tratar é água e ácido acético. Ácido acético é o soluto que a gente quer recuperar. A gente vai ter que selecionar um solvente, vou mostrar quais são os critérios, dimensionar a quantidade de solvente necessário para atender a nossa especificação final do refinado. Aqui, só para ficar mais claro, essa planilha aqui a gente vai trabalhar na próxima aula, aqui, cálculo do diâmetro da coluna e da altura da coluna de recheio. A nossa coluna de extração que a gente vai determinar é uma coluna de recheio. Eu vou mostrar como é que a gente seleciona no fornecedor qual o tipo de recheio, o tamanho. Vamos a essa figura aqui só para a gente entender o nosso problema e a gente parte para as questões de dimensionamento. Então aqui, está aqui a nossa coluna. A nossa alimentação aqui vai entrar no topo, que ela é mais densa, é a nossa solução aquosa com ácido acético. Ela vai entrar aqui em torno de 30%, concentração massa de soluto por massa de solução, ou em torno de 25%, a gente vai ver. E a gente quer que ela saia aqui, no refinado, na base da coluna, na especificação que a gente vai determinar a exigência do processo de 1%. Para isso a gente vai usar um solvente aqui, que tem afinidade pelo ácido acético. Vou mostrar como é que a gente vai selecionar esse solvente. Na próxima aula também eu vou mostrar alguns elementos aqui, como é que a gente seleciona alguns elementos da coluna. Aqui tem um distribuidor, que é uma rede de tubos perfurados com certo diâmetro, para uma certa vazão de solvente aqui, ele vai gerar essas gotículas aqui, que é a nossa fase dispersa, que é menos densa e vai subir aqui na coluna. Aqui em cima vai formar uma interface, porque as gotículas vão começar a coalescer e o nosso extrato rico no ácido acético vai sair aqui em cima. Na próxima aula também a gente vai falar de alguns problemas operacionais aqui dessa coluna, que, por exemplo, se dependendo da minha vazão, a relação aqui da alimentação solvente e da minha vazão aqui de solvente, eu posso gerar gotículas, muito pequenas, com diâmetro muito pequenas, com diâmetro muito pequeno. Isso para transferência de massa é bom, aumenta a área de transferência de massa. Mas eu posso formar uma emulsão aqui, elas ficarem paradas aqui, algum ponto intermediário da coluna aqui, e formar uma segunda interface. A gente vai ver isso também. Pode ocorrer também, por exemplo, se eu utilizar uma vazão muito alta, por exemplo, aqui da alimentação, em relação à vazão de solvente, sair no refinado aqui, é um pouco da fase dispersa, Então a gente fala que inundou a coluna, não é isso? A gente vai ver essas questões e a gente vai dimensionar o diâmetro para não ocorrer esses problemas de inundação. Tem que chegar nas vazões no diâmetro da coluna para evitar esses problemas de inundação da coluna e formação de emulsões. Uma questão importante que a gente vai ver agora aqui, uma hipótese simplificadora que a gente vai utilizar, é que a água e o solvente que a gente vai utilizar,
eles são immiscíveis, né? Então a única transferência de massa que está acontecendo aqui é do ácido acético. E isso é verdade, como eu já vou mostrar aqui no artigo, aqui no diagrama ternário de equilíbrio. Eu não posso ter uma concentração de ácido acético muito alta aqui no extrato. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar claro. Então eu vou definir aqui uma concentração máxima aqui de 12%. O extrato vai sair aqui a 12% de ácido acético, né? A gente vai dimensionar uma quantidade de solvente para que eu saia aqui a 12% e aqui o refinado saia a 1%. É um balanço de massa, como a gente vai ver aqui, né? Que entra o que sai da coluna. A gente consegue fazer isso. Para a gente entender essa questão aqui da miscibilidade, por que eu defini 12% aqui para sair no extrato? Vamos ver aqui um artigo aqui rapidamente, ver o diagrama ternário e da onde que eu peguei os dados de equilíbrio, né, para fazer essa curva aqui de equilíbrio aqui que a gente vai utilizar no método aqui de McCabe-Tilley, né? Então vamos aqui, ó. Tá vendo esse artigo aqui, ó? Só beber uma aguinha aqui. Aqui, ó. Sistema ternário, água, ácido acético e metil terbutil éter. Metil terbutil éter, né? É o MTBE. Então a gente vai utilizar esse solvente aqui, o MTBE. Vamos pegar os dados de equilíbrio aqui desse sistema e logo em seguida eu vou mostrar por que ele é um bom candidato e ele é utilizado em várias plantas aí no mundo para retirar o ácido acético em soluções aquosas. A gente vai comparar com outros candidatos, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui o diagrama ternário aqui, ó. E você vê que esse artigo aqui, ó, é de pesquisadores chineses aqui, ó, na cidade de Henan, aqui, ó, Henan University of Technology. Henan, você dá uma pesquisada aí no Google, aí é uma cidade, uma das mais antigas da China, né? Tem estátuas muito antigas de Buda, mosteiros, né? E tem uma parte moderna da cidade, que é onde está essa universidade aqui, Henan University. Então vamos aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver a temperatura. A gente vai pegar essa aqui, ó, 25 graus Celsius, né? Aqui, ó, sistema água, ácido acético e MTBE. Então vamos só aqui rapidamente aqui, ó, a água, nomenclatura aqui, o índice é 1, né? Então a água pura está aqui, ó, nesse vértice aqui. Ácido acético é 2, ó. Você vê que vai aumentando aqui, ó. 1 aqui, ó. 2. O ácido acético está nesse vértice aqui, puro, né? E o nosso, aqui, ó, 3 aqui, o MTBE, puro, ele está aqui. Então, só para relembrar rapidamente, né? Nessa região aqui, ó, eu tenho duas fases. É uma fase rica no solvente, ó, que são as concentrações de ácido acético aqui, ó. Na fase rica no solvente. E esse lado aqui é as concentrações de equilíbrio do ácido acético na fase rica em água. Então essas linhas aqui, né, que a gente chama de tie lines, ligam essas concentrações de equilíbrio. Então esse aqui vai ser o meu Y, esse aqui vai ser o meu X, para eu fazer lá nossa curva de equilíbrio XY, né? Então o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Aqui, se eu pegar nessa linha aqui, eu não tenho ácido acético, certo? Aqui, ó, nesse ponto aqui, eu só tenho água pura. Se eu for colocando, adicionando aos poucos, né, MTBE, vai chegar um ponto aqui que vai formar, o sistema vai ficar com duas fases, né? E esse ponto aqui mostra a solubilidade, então, do MTBE em água.
Tá vendo? Então aqui, ó, você pegar aqui é 9, 95, 97. Então em torno aí de 3%, né? 4% do MTBE em água, né? Porcentagem massa-massa. Você vê que a água aqui, ó, tem uma miscibilidade menor no MTBE aqui, ó. Está muito próximo do vértice aqui, em torno de 1%, 2%. Eu já formo duas fases, né, em equilíbrio aqui. Então, à medida que a gente vai subindo aqui, né, se imaginar linhas paralelas aqui à base, ó, eu vou aumentando a concentração de ácido acético, essa miscibilidade vai aumentando, tá vendo? Essa distância aqui, ó, vai aumentando. Até eu chegar aqui e as concentrações das duas fases vão se aproximando, ó, até chegar numa concentração aqui que a gente chama de ponto crítico, que é a concentração de ácido acético nas duas fases se igualam. Se eu colocar mais ácido acético, o sistema fica com uma fase só. Eu entro nessa região aqui. Então, o que eu falei lá? Eu vou operar minha coluna, o extrato, aqui, ó. Aqui, essa linha aqui, mais ou menos, é 10% de ácido acético, né? Aqui, só você vê aqui, ó. Aqui é 100%, ó. Aqui é 0%. Aqui é 10%. Então, nessa região, ainda a miscibilidade não é muito grande, né? Então, a minha hipótese que eu falei lá de líquidos immiscíveis é razoável, ainda dá para utilizar. Se eu começar a operar com uma concentração muito maior de ácido acético, a miscibilidade vai aumentando, e isso inviabiliza, né, a minha extração, até porque as concentrações de ácido acético das duas fases se aproximam. Eu quero, como a gente vai ver, para selecionar um solvente, o ideal seria que seriam totalmente immiscíveis, né? E o ácido acético se distribui da forma mais desigual possível. Tanto que o outro critério que a gente vai usar para selecionar o solvente chama o coeficiente de partição, que é o Y, essa concentração aqui, sobre o X. Você vê que aqui, ó, no nosso sistema, ele é próximo de 1. Aqui, ó, é quase essa concentração está quase na mesma linha dessa aqui, ó. Então eles têm praticamente a mesma concentração de ácido acético, né, que é paralela aqui essa base aqui, ó. Nessas linhas paralelas a concentração de ácido acético é a mesma, não é isso? Então aqui, como a linha está quase aqui paralela à base, dá para você ver só pelo gráfico aqui que o coeficiente de partição é em torno de 1. Ele vai variando um pouquinho, lá, aumentando um pouquinho, ficando mais inclinado aqui, à medida que eu vou acrescentando ácido acético, mas também a miscibilidade aumenta, né? A gente vai ver isso aqui na seleção do solvente, a gente vai ver outros candidatos para comparar com o MTBE. Então aqui, ó, esses dados aqui de equilíbrio, ó, estão na forma tabelada aqui, ó. Aqui, ó. O sistema água, ácido acético, vamos ver a nossa temperatura, essa aqui, ó, 298,15. Eu vou pegar aqui, ó, solvent rich phase. Então aqui, ó, esse é o meu Y, esse é o meu X, aqui, ó, water rich phase, né? O índice 2 aqui, ó, a gente viu o ácido acético. Aqui, ó, só para a gente ver aquela questão da miscibilidade, ó. Aqui, ó, quando eu não tenho ácido acético nenhum, aqui, ó, a concentração, a miscibilidade do MTBE em água, que igual a gente viu no gráfico lá, em torno de 4,5% aqui, ó. Se for do outro lado aqui, ó, 0 ácido acético e concentração de água aqui, ó, índice 1. Na minha fase rica no solvente, ela é em torno de 1,16%. Então, como a gente viu, né? À medida que a gente vai aumentando a concentração de ácido acético aqui, as concentrações vão se aproximando. Então, você vê que o ponto crítico aqui é próximo dos 33
Então aqui, ó. Então agora, só mostrar aqui, ó, esses dados aqui é o que eu utilizei aqui, ó. Aqui, ó, a curva de equilíbrio aqui, ó. Tá vendo? Eu citei a fonte aqui, essa do artigo que eu mostrei. X e o Y. O coeficiente de partição que eu falei, ó. Aqui, ó. É Y B4 sobre X. E como a gente viu lá no diagrama ternário, é bem próximo de 1, ó, como a gente percebeu, tá vendo? Aí aumenta um pouquinho, ó. Depois volta a ser próximo de 1 aqui, ó. Próximo da... Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? É próximo de 1, aumenta um pouquinho, depois volta a unidade. Então, vamos só ver essa questão da seleção do solvente, ver outros candidatos, para ficar claro aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Você foi esse site aqui, ó, né, tem várias disciplinas, fundamentos de engenharia química. Foi feito pela Universidade de Coimbra, né, lá em Portugal. Vamos ver aqui, ó. Operações com transferência de massa, aqui, ó. Extração, fundamentos, eu quero seleção do solvente aqui, ó. Então aqui, ó. Quais são os critérios? Então, seletividade. Então, igual eu falei, eu quero um solvente que ele tem, eu quero um diluente, né? No nosso caso, a água, e um solvente, eu quero um solvente que ele não tem afinidade pela água, né? Não tem afinidade pelo diluente e tenha bastante afinidade pelo soluto. Então, o ideal é que ele seja, igual ele colocou aqui, totalmente immiscível. Que o único produto transferido seja o soluto, né? Que ele não se misture com o nosso diluente. Como a gente viu, à medida que a miscibilidade vai aumentando, dificulta, né, a nossa extração, como a gente viu lá no diagrama de equilíbrio. Então a densidade, quanto maior a diferença de densidade entre o solvente e o diluente, melhor ali a nossa separação ali na coluna, né, até questão de evitar emulsão, que afeta também o regime de escoamento, né, turbulento ou não, que afeta a transferência de massa. E quando a gente for dimensionar o diâmetro da coluna, na próxima aula a gente vai ver que a densidade, essa diferença de densidade entra em algumas equações. Outra questão importante aqui, ó, para a gente selecionar o solvente, facilidade de recuperação do solvente. Porque para essas operações de transferência de extração líquido-líquido ser viáveis, eu tenho que recuperar o solvente, eu tenho que recircular o solvente. E para isso eu tenho que ter uma coluna de destilação. Então, se esse solvente tiver um ΔH de vaporização muito alto, meu custo energético vai ser muito alto. Por exemplo, por que eu não posso fazer uma destilação direta da solução aquosa com ácido acético para obter o ácido acético? Porque a água tem um ΔH de vaporização muito alto, o gasto energético é muito alto, por isso se opta, questão de viabilidade econômica, pela extração líquido-líquido. Eu vou mostrar no final da aula uma planta completa, né, de uma apresentação de uma empresa, da Cook, que é uma das maiores aí na área química, né? Eu vou mostrar, e tem um fluxograma completo, só passar para vocês verem. E eles nessa apresentação também utilizaram o solvente que a gente está usando no MTBE. Então, aqui, ó. Então, outras propriedades. Então, viscosidade, tensão superficial, isso tudo afeta ali o diâmetro, né, das gotículas da fase dispersa. E também entra nas equações que a gente vai ver aí na próxima aula. Então, estabilidade química, eu não quero que o meu solvente e diluente reajam, né? Toxicidade, questão de segurança do trabalho, do solvente.
e, obviamente, o custo, né? Que todo projeto ele tem que ser viável economicamente, né? Para se tornar comercial. E, por exemplo, antigamente, em outras operações de extração líquido-líquido, se utilizava benzeno. O benzeno está sendo substituído na indústria, onde é possível, pelo tolueno, que é menos tóxico, né? O benzeno é cancerígeno e tal. Então sempre tem que levar em conta as questões de segurança do trabalho, né? Então aqui, ó. Solvente de extração do ácido acético, que é o nosso caso aqui. Ele põe alguns candidatos aqui, ó, e o critério que eu falei lá, o coeficiente de distribuição e a miscibilidade. Você vê, ó, vamos começar por aqui, ó. Esses aqui, ó, são apolares, ó. O tolueno, né, que é um benzeno com um grupo metil, e o N-hexano, né, esse aqui é um hidrocarboneto aromático, esse aqui é um hidrocarboneto de cadeia aberta, 6 carbonos, né, linear. Você vê, se lembrar de química básica lá, semelhante dissolve semelhante, né? Então, nosso ácido acético é polar. Se eu botar um solvente apolar, a gente espera que a afinidade seja baixa, né? Por isso, lá, o coeficiente de distribuição ou partição é muito baixo. Então, é inviável uma operação, né, com esses solventes. Agora, a miscibilidade também é baixa, porque a água é polar, também é pouco solúvel nesses solventes. Então, esses estão descartados aqui, ó. Os polares, esse aqui que é um álcool, aqui, ó, N-butanol, tem um coeficiente de distribuição alto, só que uma miscibilidade também alta. Então também não é o ideal. Esse aqui, ó, desses candidatos aqui, ó, é o melhor, acetato de etilo, que 0,9, um pouco abaixo de 1, e a miscibilidade 10. O nosso caso que a gente viu lá do MTBE, no diagrama de equilíbrio, o coeficiente de partição é em torno de 1, e a miscibilidade, se eu manter lá o ácido acético, o extrato, a 12%, não passa de 5, né, em torno de 5% de miscibilidade. Então, a sua primeira opção foi o MTBE. Outra opção que é usado também, você vê algumas plantas, utilizam esse acetato de etilo. Então, beleza. Agora aqui, ó, só quero, antes da gente começar aqui o cálculo aqui, que vai ser rápido aqui, a quantidade de solvente, e eu vou explicar aqui essa figura, né? O método de McCabe-Tyler. Eu só quero te mostrar aqui a importância de analisar os dados, porque olha só, deixa eu ver isso aqui, ó. Então, a ideia dessa aula veio desse livro aqui, um capítulo desse livro aqui, ó, Industrial Chemical Process Design, do autor Douglas Irving. Eu até fiz outra aula com dimensionamento de um trocador de calor, casco e tubos, né? E eu usei outro capítulo desse livro aí. Essa aula teve muito um feedback positivo, recebi muitas mensagens, né? Então esse aqui eu usei outro capítulo aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui a página. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é essa aqui. Não. Então acho que é 2,5. Vamos ver aqui. 258. Aqui, ó. Então esse capítulo aqui, eu quero mostrar o solvente que ele escolheu. Não faz sentido aqui, ó. Pela análise que a gente já fez, ó. Olha o solvente que ele escolheu aqui, ó. Vamos aumentar aqui. Benzeno. Como a gente viu, o benzeno é apolar, ele tem um coeficiente de partição muito baixo, né? Muito próximo de zero. No nosso caso, lá na nossa tabela, tinha o tolueno, que é próximo, né? Além de ele ser tóxico, né? A única vantagem seria que ele é bastante volátil, né? Naquele caso da destilação, mas como viu, ele é inviável. Aí você vamos ver os dados dele aqui de equilíbrio que ele utilizou, ó.
Deixa eu ver aqui, 270. E aqui, ó. Então aqui, ó, ele usou esses dados de equilíbrio, tá vendo? Para fazer aqui que ele mostra como é que constrói o gráfico para o método de McCabe-Thiele aqui, ó. Esse aqui, ó, o X A1 A5, né? É o X, que é a concentração de equilíbrio na fase rica em água, né? E aqui o Y, B1 a B5 é a concentração de ácido acético, que é o Y na fase rica no solvente que ele usou, o benzeno. Ele fala que pegou os dados experimentais, só que ele não cita a fonte e olha aqui, ó, se dividir aqui, ó, Y por X aqui dá 10, ó, primeiro aqui, ó, 1 por 0,1. Depois ele passa para 3, são valores muito altos, né? Aqui, ó, 16 por 6, 2 e alguma coisa, aí vai diminuindo, né? Um pouco abaixo de 2, 1 e pouco. Você vê que são valores altos que são do coeficiente de partição, que seria um solvente muito bom, mas que não, pela análise que a gente fez, o benzeno por cera polar, não tem como ter esse coeficiente de partição, esses dados de equilíbrio, né? Só com uma análise que a gente fez, viu que você já desconfia, ele não cita a fonte para a gente procurar. Então, por isso eu procurei aqui um artigo aqui, que a gente mostrou e usou os dados aqui de equilíbrio. E como a gente vai ver as plantas, vou até mostrar uma apresentação aqui, geralmente usa ou o MTBE, nesse caso para extração ácido acético, ou acetato de etilo. As plantas reais aí em operação no mundo todo. Então vamos lá. Então agora aqui a gente pode fazer um balanço de massa aqui para a gente mencionar a quantidade de solvente que a gente vai utilizar para atender as nossas especificações lá de saída do refinado a 1%. Só beber mais uma aguinha aqui. Aqui, ó. Então, olha nossos dados aqui, ó. Então, a alimentação, porcentagem massa-massa. Você vê que está em porcentagem assim, 25,04. Então, ele pegou daqui, ó. Se clicar aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a nossa alimentação. Nosso software, ele fez 3.340. Dividiu pela massa da solução toda, 1.000 mais 3.340, multiplicou por 100 para ficar em porcentagem, né? Então, aqui, ó, meu x0, essa nomenclatura aqui, ó, 0, xn, você vê, esse aqui é do nosso refinado, que é em 1%. Veio daqui, ó, que é uma nomenclatura comum de se utilizar, ó. Peguei essa figura aqui, ó, na internet, aqui, ó, fonte Iowa State University, aqui, ó, multistágio, extração líquido-líquido, tá vendo aqui, ó? Então, só para a gente entender aqui, ó, aqui no nosso caso lá, é o topo da nossa coluna. Lembra lá que a alimentação é mais densa, está entrando aqui no topo. Então, começo a contar o primeiro estágio do topo até a base aqui, que é o último estágio aqui, N. Onde está entrando aqui o solvente, que é menos denso, e está saindo o refinado. E no topo está entrando a alimentação, saindo o extrato. Então, aqui, ó, o que vem antes aqui do primeiro estágio é 0, por isso que é x0. E aqui, ó, o nosso xn mais 1, quer dizer, o nosso xn é o que sai do último estágio aqui, que é o nosso refinado. Você vê que ele vai empobrecendo aqui no soluto, né? Que esses círculos aqui, nosso ácido acético, e vai sendo transferido
para a fase do solvente, que aqui no caso ele entra sem ácido acético nenhum, né? Você vê aqui não tem bolinha nenhuma. No nosso caso, ele vai entrar com 5%. Que a gente adotou porque ele é recirculado, né? Tem uma coluna de destilação, eu consigo retirar todo o ácido acético. Olha lá, e aqui, ó, esse é o nosso YN mais 1. Aqui em N vem depois N mais 1. E ele sai aqui, ó, nosso extrato, que é o Y. Você vê o que sai do estágio, ó. Aqui, ó, YN, XN, que são as fases em equilíbrio. É o mesmo número do estágio. E a ordem, essa ordem daqui para cá, ela é crescente. Aqui, ó. Então os nossos dados são esse aqui, ó, X0, alimentação, XN, que é o refinado, 1%, que é a especificação do processo. Aqui eu adotei aquela questão para manter nossa hipótese, né, razoável, verossímil de immiscibilidade, 12% é o Y1, o extrato. E aqui o YN mais 1, na verdade é meio por cento, né? 5%, se o nosso solvente entrasse a 5%, seria uma concentração muito alta, né? Dificultaria a extração. Então a coluna de destilação consegue me obter um solvente com 0,5%. Então, agora, para eu fazer o balanço de massa, para facilitar, eu vou passar essas concentrações, massa de soluto por massa de solução, para uma concentração base livre de soluto. No denominador, eu só vou ter aqui ou água ou solvente. Eu botei esse W aqui, para ficar, é o water, né, para aparecer com o do livro. Então X0 eu converti para W0. Poderia ter usado, geralmente se usa um X maiúsculo, né, X0. Aqui, ó, vou mostrar aqui, eu fiz essa rapidamente aqui, ó. Como é que é a conversão aqui, ó? Concentração base solução para base isenta de soluto. Aqui é fácil visualizar, tá vendo? Esse X0 é a fração mássica de soluto na solução. Esse 1 menos X0 é a fração mássica da água, né, na solução. Você lembra que é uma solução aqui no caso, né? Essa fase é bicomponente, porque eu falei que eles são immiscíveis. Então na fase água, né, rica em água, eu só tenho o quê? Ácido acético e água. Então aqui, você imagina eu multiplicar pela massa da solução no numerador e no denominador, aqui vai ficar massa de soluto e embaixo massa de água, né? Então eu fiz a mesma coisa aqui no caso aqui do solvente aqui, ó. Aqui, por exemplo, nosso extrato aqui, ó, concentração aqui, mesma coisa. Aqui, ó, aqui é Y1, né? Ó, aqui, ó. Opa, peraí. Isso. Então aqui, então a mesma ideia. Fiz a mesma coisa para todo mundo aqui. E o balanço de massa, por que eu fiz isso? Porque facilita aqui, ó, o balanço de massa. Aqui nessas concentrações, eu quero encontrar isso aqui, ó, massa de solvente, que vai cortar aqui com o denominador dessa concentração base livre de soluto, vai cortar. Isso aqui é o que? É a massa transferida aqui, ó, de ácido acético da água para a fase aquosa da alimentação para o meu solvente aqui, ó. Aqui a concentração no extrato menos a concentração que entrou lá um pouquinho, uns 0,5%, no nosso solvente na base da coluna, né? E aqui, ó, a concentração de água aqui W0 da alimentação, né?
menos o que saiu lá no refinado. Então essas massas têm que serem iguais, né? Então se eu jogar essa relação de parênteses para cá, ó, eu consigo chegar na quantidade de solvente, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, solvente MTBE. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, tá, E15. Aqui, ó, o E2 é a massa de água aqui, ó. E aqui eu fiz, ó, E15 menos E17. Aqui está dividido por 100, porque aqui está em porcentagem, né? Então, dividir por 100. E no denominador, olha lá, do extrato, concentração no extrato, menos que entrou lá na base da coluna, né, de solvente. E eu dividi por 100 aqui também, porque está em porcentagem. E eu cheguei nessa concentração aqui, ó. Concentração nessa quantidade de 24.600, né? Quase 25.000 libras, né? Como eu peguei aqui os dados, parte aqui, né, dessa alimentação aqui, peguei do livro, os dados estão no sistema aí que os americanos gostam e usam mais, é os inglês, né, de unidades. Então aqui só para você ver também, ó, você vê quando eu faço a conversão, ó, a concentração aumenta, né, nesse formato aqui, porque eu estou diminuindo o denominador, não estou acrescentando soluto, né? Então os valores aumentam aqui, ó, um pouco. Então já temos o solvente. Aqui eu fiz essa relação aqui, ó, S dividido pela quantidade de água aqui, para a gente comparar com o sistema que a gente vai ver na apresentação lá da empresa Cook, né? Já vou mostrar para um parâmetro de comparação quanto que de solvente a gente está gastando para tratar essa solução para extrair o soluto, né? Está próximo do usual, tal. E aqui o que eu consegui extrair, ó, da minha alimentação, 96, quase 97%. Então aqui, ó. Então o que que eu extraí aqui, ó? F2, ó. Olha lá, entrou na minha coluna 3.340 libras de soluto, né? O que saiu lá no refinado, ó, eu peguei aqui, ó, é 17, dividi por 100, né? Porque aqui está em porcentagem, multipliquei pelo diluente, né? Lembra que essa concentração aqui está base livre de soluto, eu peguei ela, multipliquei por W, que é a minha quantidade de água aqui, ó. É 17, dividi por 100, multipliquei por E2. Aí eu tenho a massa de soluto, né, que saiu no refinado. Então a massa que entrou na alimentação menos do refinado, dividir pela massa que entrou, né, o F2, para eu ver a porcentagem, o quanto foi extraído, né, o que foi transferido, dividido pelo que entrou na coluna. Depois você pode dar uma olhada aqui, é bem simples, né? Então, em torno de 97%, a gente vai comparar também com outro sistema e ver se está razoável ou não. Então, beleza. Finalmente aqui, ó, nós vamos chegar aqui, vamos ver esse método de McCabe-Thiele. Vou beber mais uma água, que a gente vai falando demais. Ver se a gente... aula, segura as pontas aí que a gente vai mostrar um método aqui, que é um método clássico, né, da engenharia química, e todo mundo já... Vamos ver como é que a gente faz aqui no Excel, aqui, entender alguns princípios interessantes aqui. Então aqui, ó. Então a linha de equilíbrio eu já mostrei como é que a gente traz.
essa aqui é a linha de operação. Só para entender, olha aqui. Nesse esquema aqui, ó, as linhas, as vazões de equilíbrio são as que saem dos estágios aqui, ó, que tem a mesma numeração, tá vendo aqui, o x1, y1. Essas que se cruzam aqui são as vazões que eu chamo das concentrações da linha de operação que estão em contato. Então aqui, ó, esse x1 aqui está em contato, essa vazão R1 é 2, essa concentração x1 e y2. Esse y2 aqui tem que ser sempre menor que a concentração de equilíbrio y1, né? Porque assim, o máximo que eu vou conseguir extrair de ácido acético dessa que está aqui nessa vazão aqui é a concentração de equilíbrio y1, né? Porque quando chega no equilíbrio o sistema, né, não tem alteração de concentrações. Então esse y2 vai estar sempre abaixo de y1. Então minha linha de operação, nesse caso aqui, vai estar sempre abaixo da linha de equilíbrio. Se por algum motivo ela encostar a linha de operação na de equilíbrio, eu não consigo ter mais extração, né? Então eu falo que eu precisaria de infinitos estágios. E a gente vai ver, quanto maior esse afastamento de a linha de operação, né, da linha de equilíbrio, maior a força motriz, maior a distância que eu estou do equilíbrio, né, maior a força motriz para a extração, para ocorrer a transferência de massa. Então aqui, eu já tenho dois pontos da linha de operação aqui, ó, x0, y1, xn, yn mais 1. Com esses dois pontos, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. São esses dois pontos aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é no topo da coluna, né, lá, 25,04 e 12, x0 e y1. E aqui na base aqui é o yn mais 1 e o xn, que aqui o yn mais 1 é o meio, né? Meio que é o solvente que está entrando recirculado, e aqui é o 1%, que é a minha especificação do refinado. Então, se eu adotar aqui a linha de operação uma reta, eu já traço ela aqui. Ela não necessariamente é uma reta. Usualmente a gente adota que é uma reta, mas ela pode ter uma certa curvatura. Por exemplo, para confirmar, eu poderia pegar algum ponto intermediário aqui, ó. Eu teria que fazer um balanço de massa aqui, ó, fazer um envelope aqui, mas eu teria que usar um método iterativo, daria um trabalho maior, e usualmente para o primeiro dimensionamento tudo é suficiente se considerar que é uma reta. Então é o que a gente fez aqui. Agora, como é que é o método de McCabe? A direção dele é essa aqui, ó. Então eu começo aqui, ó, x0, y1, né? Com y1 da linha de operação, eu vou até a linha de equilíbrio e acho qual que é o x1 de equilíbrio. Com x1 eu acho o y2 da linha de operação e vou indo nesse sentido aqui, ó. É o que eu fiz aqui, ó. Então aqui, ó, x0, y1, eu venho aqui, ó, é o mesmo y1 aqui na linha de equilíbrio. Eu desço aqui, ó, eu acho o x1 aqui, né, que é o x1 aqui é lá 11,4. Você vê aqui, ó, que é 12, 11,4. Com esse x1 eu acho o y2 aqui, ó, y2 aqui, ó,
que aqui no caso aqui é 5,5, né? Aqui 5,5. E vou fazendo isso aqui, ó, até chegar, vamos aumentar aqui, ó, até passar pelo meu último ponto aqui da minha especificação. Cada degrau é um estágio. Então aqui eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu teria aqui, ó, 4,5, que eu pararia quando passa em cima do meu ponto aqui da especificação. Por um fator de segurança, eu fui até encontrar a linha de equilíbrio aqui, então 5 estágios. Né? Como a gente fez hipóteses simplificadoras, considerou, né, a immiscibilidade, a linha reta de operação, a gente põe um fator de segurança em vez de 4,5 estágios, 5. Então, se você reparar aqui, ó, eu diminuir um pouco aqui, ó, você vê que o primeiro estágio, que está mais afastado aqui a linha de operação da linha de equilíbrio, aqui, ó, tem uma força motriz aqui, né? Então esse aqui é o, ó, aqui, ó, o Y2 está aqui, ó, abaixo do Y1, essa é a força motriz, tá vendo? A minha extração de ácido acético, ó, desse primeiro estágio foi o maior de todos, ó. Se eu pegar esse ΔX aqui, ó, ele foi o maior. À medida que as curvas vão se aproximando, que a força motriz vai diminuindo, a minha extração, esse ΔX, vai diminuindo, até chegar num ponto que fica inviável. Mesmo com mais estágios, a extração que eu consigo é mínima, né? E como eu disse, se a linha de operação encontrar na linha de equilíbrio, não há como fazer extração, né? Eu não tenho força motriz. Então, e outra questão aqui que é interessante visualizar é o seguinte: no projeto, né, eu posso optar para conseguir utilizar uma concentração, uma vazão maior de solvente, né? Se eu uso mais solvente, aqui, ó, essa concentração do extrato, lembra que a gente adotou 12? Desceria aqui, ó, né? Se eu utilizasse mais solvente, essa inclinação seria menor. A força motriz seria maior. Então eu precisaria de menos estágios para chegar na minha especificação de 1%. Só que aí o diâmetro da minha coluna seria maior e eu também gastaria mais na operação com a recirculação do solvente. Mais energia, equipamentos maiores. Então se eu utilizar menos solvente, deixar a concentração do extrato aqui maior, você viu que tem aqui problema menor que 12, por exemplo, da miscibilidade, né? E a minha força motriz também diminuiria, que as duas curvas se aproximariam. Aí eu precisaria de uma altura, né, de coluna maior, mas gastaria menos na recuperação do solvente. Então tem que fazer um estudo de viabilidade, né? E aqui, ó, só para te mostrar aqui, ó, como é que eu fiz essas retas aqui, você tem que ir no olho mesmo aqui, ó. Quando você pega aqui, ó, eu achei o Y1, aí eu tenho que, para achar esse ponto aqui, qual que é o X1? Eu desço aqui e vejo, ó, no caso aqui 11,4. Então eu tenho 2 pontos, eu traço essa reta. Então a reta vertical aqui, ó, já tem um ponto. Tem que achar o outro ponto. O outro ponto tem o mesmo X1 e eu tenho que achar o Y2. No caso aqui 5,5. E aí eu vou fazendo. Eu fiz aqui, ó. Depois você pode dar uma olhada aqui, ó. São esses pontos aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o meu X0 e Y1. Eu achei o outro ponto, uma reta horizontal, né? Mais 2 pontos aqui, ó, uma reta vertical. Você vê que eu repito aqui, ó, esse ponto aqui eu repito aqui, né? A reta vertical, ela tem o mesmo X e eu tenho que achar o Y. Aqui no caso aqui, esse 12 aqui é o Y. É o Y1, né? Esse 5,5 é o Y2. E vou fazendo isso aqui, ó, até chegar
lá na meu último ponto aqui, que encostou a linha de equilíbrio aqui, ó. Depois você pode dar uma olhada examinada aqui, que é esse ponto aqui, 0,808, né? Então, 2 pontos, uma reta, ó, esse ponto, né? É só se analisar aqui, como eu falei, você vai ver. Visualmente você encontra o ponto que você precisa e vai traçando as retas, certo? Então aqui, ó, para terminar, vou mostrar uma apresentação aqui, ó. Essa aqui, ó, 2 slides só para ver um diagrama de McCabe-Thiele dele, né? E é o fluxograma completo da operação de extração líquido-líquido para a coluna de destilação, e a gente finaliza a aula, certo? Vou beber meu último copo d'água aqui. Que eu falo muito, eu fico meio sem voz. Espera aí. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Design Liquid Extraction Columns. Essa empresa aqui é Cook, né? Cook é uma das maiores do mundo, né, na área química. E é uma líder nesses projetos de extração pelo mundo aí de colunas líquido-líquido, né? Extração líquido-líquido. Ela começou, se não me engano, no século passado, né? No século décadas, não sei, de 20, 30, na área de óleo e gás, com refinaria, né? O fundador foi um engenheiro químico. Hoje, quem toca a empresa, acho que está na geração dos netos, né? E hoje ela virou um conglomerado em várias áreas de alimentos, né, fertilizantes, petroquímica, várias áreas da indústria química, né? Então vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não falou qual que é o sistema aqui, ó. Mas é o mesmo diagrama aqui, ó. O método McCabe-Thiele, tá vendo? Aqui, ó. É o Y. Só que aqui ele usou a base isenta de soluto, tá vendo? Solute free. A gente lá usou concentração, massa soluto, massa solução. Aqui, ó. Refinado aqui é o nosso X aqui. Fração mássica. Ele tem a linha de equilíbrio aqui, ó, tá vendo que? E a linha de operação. Lá também a gente multiplicou por 100 para ficar em porcentagem, né? Aqui ele não multiplicou por 100. Aqui, ó. O extrato dele aqui, ó, quase em torno de 12% também, 11,8%. Tá vendo? E a alimentação X0 dele foi uma concentração um pouco mais diluída que a nossa. A nossa foi em torno de 25%, de 13,6%. Você vê que esse solvente aqui tem coeficiente de partições maiores que 1, né? É bem a linha de... A curva de equilíbrio aqui não é uma reta, né? Aqui até pode aproximar com uma reta, aqui a inclinação aumenta bastante, ó. Se você pegar aqui só para ter uma noção, ó, esse ponto aqui, ó, é 0,10 dividido por 0,02. Então multiplica por 100 aqui, 10, por 100 aqui, 2,5. Então, o coeficiente de partição de 5. Depois ele vai a inclinação diminuindo. Você vê que a primeira aqui, ó, como eu falei da questão da força motriz, ó, o primeiro estágio dele, ó, olha a extração, quase toda a maior parte da extração já foi feita no primeiro estágio aqui, ó, esse delta X aqui. À medida que a linha de operação vai aproximando da linha de equilíbrio, ó, a extração vai ficando mais difícil, ó. No caso dele aqui, 6 estágios. Ela retirou 98%, relação solvente diluente dele, ó, 1. A nossa foi em torno de 2,5, né? E conseguimos em torno de 97%. Então, para você ter uma ideia, né?
Agora eu quero mostrar para vocês, para terminar, aqui ó, a planta completa aqui ó, recuperação de ácido acético, né, de água usando low boiling solvent. Então um solvente com baixo ponto de ebulição, que eu falei que é um dos critérios para a escolha do solvente, né, é a facilidade de recuperação dele. Pode ter um gasto energético muito alto. Aqui ó, típicos solventes, está vendo? Ó, MTBE, que é o que a gente usou, e o etilacetate, que é o acetato de etil, né, que a gente viu aqui, ó, foi aqui, ó, ele aqui, ó, acetato de etilo. Então aqui, ó, aqui a alimentação dele aqui, ó, tá entrando no topo da coluna, ó, ácido acético em torno de 30%. Você vê que essa coluna que ele está usando aqui não é de recheio. Esse desenho aqui ó, tem uma haste aqui com pratos perfurados. E eles vão fazendo um movimento axial, assim, sendo uma tipo de coluna pulsante. Ela chama K-A-R-R, car column. É muito utilizada e ela tem vantagens, questão de operação, evitar problemas de inundação, né? E tem uma flexibilidade operacional maior. Também se utilizar uma alimentação que tem partículas sólidas, por exemplo, um caldo de fermentação, se usar uma coluna de recheio, você vai ter muito problema com limpeza e, né, entupimento. Então colunas, existem vários tipos de coluna, né? Então aqui ó, a alimentação está entrando aqui, ó, nosso solvente recirculado está entrando aqui na base, ó, né? Aqui, ó, o nosso extrato está saindo aqui em cima, né? Olha lá, o extrato vai lá aqui para a coluna de destilação, tá vendo? Ó? Solvent Recovery Column, e o ácido acético sai aqui. Depois o solvente recuperado, a setinha aqui, o sentido está errado, né? Olha lá, ele retorna aqui. Aqui o refinado, ó, o refinado sai aqui embaixo, ó, na coluna. Ele chama aqui de stripper, que é uma coluna de desabsorção, né? É uma operação de desabsorção. Se você lembrar que tem a operação de absorção, que usa um líquido para retirar um soluto de um gás. Por exemplo, lá que usa indústria, tirar um contaminante de um gás de combustão, eu uso um certo líquido para tirar esse contaminante. O contrário aqui, eu estou tirando. Que lembra que a gente adotou que a immiscibilidade, né, do solvente e do diluente, mas sempre há uma certa miscibilidade. Então aqui ele quer recuperar o solvente que está miscível aqui no refinado. Ele usa vapor aqui, ó. Esse símbolo aqui, setinha descendo, é aquecimento, né? Então aqui, ó, ele pega o refinado aqui, ó, que sai aqui, é rico em água aqui, né? Ele aquece, gera vapor, esse vapor passa por aqui, retira o solvente, né? Passa por aqui, ó, aqui setinha no contrário, subindo aqui, ó, é condensado, né? Cai nesse decantador aqui, ó. A água é mais densa, que o solvente já fica embaixo, ele recircula a água aqui. O solvente, ó, que fica aqui em cima aqui, ó, né? Ele aqui, ó, né? Ele passa aqui, ele condensa aqui e volta aqui para a coluna de destilação. Lembra que a coluna de destilação sempre tem que ter um reciclo, né? Então esse aqui é o reciclo aqui da coluna de destilação, está saindo aqui, e aqui é o reciclo, está retornando, que é o solvente que ele recuperou aqui do refinado, que eu falei, sempre tem uma certa miscibilidade. Ó, aqui tem um vertedor aqui, ó, esse solvente aqui que está aqui em cima, ele verte aqui para cá, ó, e parte aqui, volta aqui, se junta essa linha aqui do recirculação do solvente para voltar para a coluna.
Olha lá, meu ácido acético puro sai aqui. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar. Quem gostou aí, dá um like, se inscreve no canal. Quem tem interesse na segunda parte, que a gente dimensionar a altura da coluna e o diâmetro da coluna, dá um feedback aí para motivar a gente a fazer a próxima aula. Então, um abraço e até a próxima.